Um grande problema na determinação das splines de ordem 2 é o tamanho do sistema linear resultante, né? Ou seja, se você tiver 10 pontos, você está usando um sistema 29 por 29. Então, é um sistema linear muito grande, tá? Mas existem alguns truques que permitem reduzir a dimensão desse sistema N por N. Né? Então, a gente vai ver como isso é feito e vamos estabelecer, então, um esquema prático para resolver ou encontrar as splines de ordem 2 de uma maneira um pouco mais fácil. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai fazer uma mudança de variável para cada intervalo e cada polinômio. Lembre que nós estávamos definindo dentro do intervalo AB, ou de x0 até xn, a gente estava definindo vários intervalos e cada intervalo eu tinha um polinômio. Então, o polinômio de 0 era de x0 a x1, polinômio 1 de x1 a x2 e assim por diante, tá? Então, essa função, esse polinômio, era definido no intervalo de x0 a x1. O que a gente está fazendo aqui é uma mudança de variável que vai levar o intervalo correspondente no intervalo 0, 1. Todos vão levar no intervalo 0, 1. Então, é como se eu definisse uma nova variável, ou fizesse uma mudança de variável para cada polinômio separadamente. Então, nós temos aqui, bom, uma reta, né? Já que a mudança aqui é uma mudança linear, eu quero que quando eu estiver no extremo inferior, xk ele leve no 0, quando eu estiver em xk mais 1, ele leve no 1. Isso é um sistema linear, dá para resolver, e aí a gente chega então que essa mudança tem que ter alfa igual a 1 sobre o ΔK. ΔK é a diferença entre o xk mais 1 e o xk, tá? E o beta vai ser menos xk sobre ΔK. Portanto, essa é a minha equação, né? Ou seja, eu tenho a equação, ela é dada por x menos xk dividido pelo ΔK, tá? Essa é a minha mudança de variável que precisa ser feita para levar o intervalo xk, arbitrário, xk mais 1, no intervalo 0, 1. Então, nós temos aqui, ó, aqui está reescrito, né, no slide. Então, eu tenho alfa igual a isso, então t igual a x menos xk sobre ΔK, ou x igual a xk mais ΔK. Vamos guardar essas informações que elas vão ser importantes lá no final. Quando eu aplico essas mudanças e faço a substituição no meu polinômio de grau 2, lembra que meu polinômio de grau 2 era uma expressão em x. Fazendo a mudança variável para t, eu vou ter agora uma expressão, um polinômio de grau 2 em t, só que agora os meus coeficientes estão alterados. Então, eu vou chamar de bk0, bk1, bk2. Tá? E o meu t vai estar variando de 0 a 1. Ora, lembra que a condição de interpolação estabelece que S de xk tem que ser igual a f de k, né? Ou seja, que este polinômio 2 aplicado no ponto xk, mas o xk está levando no 0, então agora eu vou aplicar no 0, tá? Então esse polinômio aplicado no 0 tem que ser o f de k. Mas quando eu aplico no 0, essas partes aqui se eliminam, né? Então eu fico apenas com bk0. Isso significa que eu já tenho o valor do bk0 e vai ser igual ao f de k, tá? Isso é dado. Essa simples mudança facilita já o cálculo de um dos coeficientes do meu polinômio. Então, aqui nós temos aquela condição de interpolação, ou seja, o B2K aplicado no 0, que corresponde ao XK, tem que ser o F de K. Então, eu tenho que o BK0 vai ser o F de K. E da mesma forma, quando eu aplicar no final a condição de continuidade, é XK mais 1. O XK mais 1 corresponde a T igual a 1. Portanto, eu tenho que dar o F de K mais 1. Então, eu tenho que BK mais 0 mais BK1 mais BK2 é igual a F de K mais 1. Como o F de BK0 já é calculado, é o F de K, eu vou isolar aqui e vou chegar aqui BK1 mais BK2 é igual a F de K mais 1 menos F de K. Bom, eu preciso ainda resolver isso aqui para encontrar o valor de BK1 e BK2.
tá? A gente vai ver como vai fazer isso. Importante a gente obter agora as equações. Para isso, o que a gente vai considerar agora é que quando eu estou fazendo obtendo o polinômio, o spline, desculpe, de grau de ordem 2, o que nos interessa, em particular, vou fazer aqui com 2 apenas, né? Então eu tenho um polinômio aqui, depois eu tenho um outro que continua nesse sentido, e mais um que continua aqui. O que é importante para nós é que a derivada aqui seja igual, tá? Nesses dois polinômios. Então o que a gente vai fazer agora é simplesmente chamar de D0, D1, Dn as derivadas de cada um dos polinômios nos respectivos pontos, tá? O D0 é o polinômio 0 no ponto x0, o D1 a derivada do polinômio 1 no ponto x1 e assim por diante, ok? Uma simples notação, né? Mas, como eu mudei para a variável t, então agora eu vou fazer a derivada do meu polinômio em relação a t. Tá? Ora, a derivada em polinômio em relação a t é trivial, né? É essa daqui. Agora, eu fiz essa mudança de variável dt dx, né? dt é isso, dt dx é igual a 1 sobre ΔK. Portanto, quando eu vou calcular a derivada da spline original, pela regra da cadeia, é a derivada do polinômio em relação a t no ponto t igual a 0, vezes a derivada de t em relação a x. Regra da cadeia. Portanto, isso aqui vai resultar nessa expressão. Quando eu aplico t igual a 0, só sobra o bk1. Então, eu vou ter bk1 sobre ΔK. Portanto, eu encontrei que o bk1 é igual a ΔK dk. Né? ΔK dk. Lembra que ΔK é a diferença entre xk mais 1 e xk. E o dk é a derivada no ponto k. Né? Bom, mas eu tenho também que a derivada seguinte, eu apaguei aqui, acho que eu apaguei, né? A derivada seguinte é o que também nos interessa, porque eu quero que esta derivada aqui, ó, né? Ó, eu tenho um polinômio e a derivada no ponto 0 é esse ponto. Tá? Essa aqui é a dk. Mas o mesmo polinômio também tem uma derivada em dk mais 1. Tá? Em k mais 1. Portanto, eu quero que também seja dk mais 1. Então, eu fiz primeiro para t igual a 0 porque é o ponto inicial. Agora, eu vou fazer para o ponto final. Né? E ele tem que ser dk mais 1. Bom, então eu vou pegar agora dk mais 1. A derivada do polinômio 2, do polinômio k em relação a t, em t igual a 1, porque é o ponto final, dt dx. A derivada do polinômio no ponto t, lembra que ela era bk1 mais 2bk2t. Como t é 1, ficou bk1 mais 2bk2. Então, ficou bk1 mais 2bk2 sobre ΔK. Né? Portanto, isso tem que ser igual a dk mais 1. Então, eu passo isso aqui multiplicando, ficou que bk mais 1 mais 2bk2 é igual a ΔK dk mais 1. Só que o bk mais 1 eu acabei de calcular. Tá aqui, né? bk1. bk1 é ΔK dk. Então, isso aqui é ΔK dk. Vou subtrair desse lado. Eu vou chegar aqui 2bk2 é igual a ΔK dk mais 1 menos dk. Portanto, o bk2 é igual a ΔK dk mais 1 menos dk sobre 2. Observe que eu já obtive uma expressão para o bk0, ok? Obtive também uma expressão para o bk1 e para o bk2 em função dos dk's. Em função dos dk's, tá? Mas eu não conheço os dk's, né? Ou, resumidamente, a gente tem aqui as 3 equações que a gente pode usar. Se eu encontrar os valores necessários para os dk's, eu vou ter, então, uma forma de calcular os coeficientes do polinômio daquele intervalo,
tá? Em função de t. Muito bem. E como é que eu vou calcular isso? Eu vou calcular isso usando aquela equação que a gente ainda não usou, né? Que a gente obteve aqui atrás. Opa, vamos lá. Me perdi ela aqui, tá aqui. Essa aqui, ó, tá? Eu tenho que ter essa igualdade acontecendo, porque essa aqui é a condição de continuidade. Então eu vou usar isso para encontrar a expressão. O BK1 é ΔK dk, mais o BK2, que é ΔK, que multiplica dk mais 1 menos ΔK sobre 2, igual a f de k mais 1 menos f de k. Tá? Então, já que eu tenho essa igualdade, porque isso aqui é igual a isso, então essa soma também é igual a isso, eu cheguei que esse resultado é igual a esse. Agora eu vou juntar os termos dk e dk mais 1 e isolá-los. Então eu vou conseguir isolá-los e vou chegar então que dk mais 1, dk mais dk mais 1 é igual a 2 vezes f de k mais 1 menos f de k sobre ΔK, tá? Eu peguei essa parte aqui e reescrevi ela dessa forma. Observe que agora eu tenho uma equação envolvendo o dk e o dk mais 1, né? Isso, claro, para pontos de 0 até n menos 1, tá? Eu não posso aplicar no último, né? Porque eu tenho n polinômios, eu tenho um polinômio a menos que o número de pontos. Bom, dado que isso acontece, eu tenho n equações para n mais uma incógnitas, portanto eu tenho que atribuir um valor inicial para uma das variáveis. Em geral, a gente já aplica isso para o D0, né? Para o D0. Bom, eu posso montar com essas equações aqui o meu sistema. Como o D0 é conhecido, a primeira equação só tem o D1, né? O D1 e a expressão do segundo é menos D0. Em geral, D0 é 0, mas isso pode mudar à vontade. Depois, as demais são sempre D1 mais D2, D2 mais D3, D3 mais D4 e assim por diante, até a última equação, dn menos 1 mais dn. Isso te dá um sistema linear n por n, tá? A gente pode montar esse sistema se for quiser, mas você vê que a gente reduziu a ordem de 3n por 3n para n por n, né? Para n por n. Na verdade, na prática, é mais simples que isso até. Você pode pegar o sistema e resolvê-lo recursivamente, né? Ó, já que eu ponho essa equação, eu posso isolar o dk mais 1 em função do dk, né? Então, começando aqui com k igual a 0. Como o D0 é atribuído, você calcula o D1. Depois você joga o D1 aqui e calcula o D2 e assim por diante. Ou seja, você tem uma expressão recursiva que não só te dá a solução do problema. Então, você não precisa montar o sistema linear. Você sai direto com os resultados dos valores. Obtendo esses valores, você pode usá-los, então, na equação correspondente, né? Se não me engano, está aqui, nas equações correspondentes, para obter os polinômios em função de t, tá? Ah, mas eu não quero os polinômios em função de t, eu quero em função de x. Aí depois você vai utilizar a mudança de variável, estou procurando aqui, essa mudança de variável, tá? Para retornar a sua variável original, que é x, tá bom? Resumidamente, tem aqui o algoritmo do esquema prático para encontrar o polinômio interpolador, desculpe, a spline de ordem 2. Dado o conjunto de pontos, eu calculo os ΔKs, tá? Sempre um a menos, né? Porque eu tenho que sempre, por intervalo. Escolho um valor para D0, e aí eu vou calcular os valores de D1 até Dn usando recursivamente essa expressão que está aqui. De posse desses valores que eu calculei, eu vou agora então encontrar o coeficiente de cada um dos polinômios usando as fórmulas para os BK0, BK1, BK2. E finalmente eu vou montar a spline substituindo o t por x menos xk sobre ΔK para cada um dos meus polinômios. Bom, vamos ver um exemplo, né, que eu acho que fica até mais simples. Eu vou pegar aquele mesmo conjunto de pontos que a gente montou a spline de ordem 2 e vou agora construir
minha spline, né? Então eu vou calcular os ΔKs. Os meus ΔKs aqui calculando são as diferenças dos XKs. Então aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1. Tudo 1, né? Então todas elas deram iguais a 1. Eu escolhi D0 igual a 1. Poderia ter escolhido 0, tá? Não importa. Bom, vou calcular os valores. Então o D1 vai ser 2 vezes o F1 menos o F0 sobre Dδ0 menos o D0. F1 menos F0 é 2 menos 4. Então fica 2 menos 4 sobre o Δ0, que é 1, todos eles D1, menos o D0, que é 1. Então multiplico isso por 2, subtraio 1, encontrei o D1, que é menos 5. Depois eu substituo agora, vou para D2. Então D2 vai ser 2 vezes o F2 menos o F1 sobre o Δ1. F2 menos esse, 3 menos 2, tá? 3 menos 2 dividido por 1, menos o menos 5 que está aqui, deu 7. E finalmente eu substituo agora novamente e obtenho o D3. E o D3 deu menos 3. Obtive as derivadas. Para cada um agora dos meus intervalos, eu vou encontrar os polinômios interpoladores, né? Então eu peguei aqui, ó, o meu B00, né? Vou calcular o B00 é o f de 0, tá? São essas expressões que estão aqui, né? Ó, B00, o BZK0 é o f de k, então B00 é o f de 0. BK1 é o Δ0, D0. Tá? Esse deu 4, Δ0, D0, 1 vezes 1, deu 1. E o B02 é o Δ0 vezes o D1 menos o D0 dividido por 2. Então, o Δ0, D1 menos D0 dividido por 2. Substituí os valores e encontrei menos 3. Portanto, o meu polinômio em T é 4 mais 1 vezes t menos 3 vezes t ao quadrado. Só que a minha equação não é em t, é em x. Então, o meu t é x menos x0 sobre Δ0. Então, x menos o x0 que é 1 sobre o Δ0 que é 1. Então, t é igual a x menos 1. Então, o meu polinômio em x agora vai ser dado por 4 mais 1 vezes x menos 1 menos 3 vezes x menos 1 ao quadrado. Tá? Então, posso fazer ou não essa conta aqui e calcular o polinômio para esse intervalo. Tá? Se vocês calcularem, vocês devem retornar ao que vocês tinham lá no outro exemplo. Bom, a mesma coisa aqui para o segundo polinômio. Tem que calcular o B10, B11, B12. B10 vai ser o f de 1, que é 2. O B1 vai ser o Δ1, D1. 1 vezes menos 5 dá menos 5. E o beta 1, 2 vai ser Δ1, D2 menos D1 dividido por 2. Fazendo as contas, encontro 6. Esse seria meu polinômio em T. 2 menos 5t mais 6t ao quadrado. E agora, o meu B2 de x, a minha mudança de variável vai ser tx menos x1 sobre 2, x menos 2 sobre 1, t igual a x menos 2. Então, deu 2 menos 5x menos 2, mais 6x menos 2 ao quadrado. Tenho que obter ainda o terceiro polinômio, né? Já que eu dei 4 pontos, são 3 polinômios. Calculo o B20, B21, B22, o B20 é f de 2, o B21 é Δ2, D2, 1 vezes 7, o B22 é Δ2 vezes D3 menos D2 dividido por 2. Substituí e encontrei menos 5. Então, meu polinômio ficou 3 mais 7t menos 5t. 3 mais 7t menos 5t ao quadrado. O t é igual a x menos x2 sobre Δ2, x menos 3 sobre 1, o t é igual a x menos 3. Portanto, agora eu obtive agora esse polinômio em função de x. Agora eu vou montar os 3 polinômios, né? Então, a spline vai ser dado por o primeiro polinômio, se o x estiver de 1 a 2. O segundo polinômio que eu obtive, se o x estiver de 2 a 3. E o terceiro polinômio, se o x estiver de 3 a 4. Tá? Observe que eu não posso deixar esses polinômios expressos em função de t, porque a função depende do valor de x para especificar. Né? Se eu colocar 0, 1, 0, 1, 0, 1, todos vão ser ao mesmo tempo? Não, cada um deles é um t diferente. É um t diferente para cada um deles. Tá? Por isso que eu volto para a minha variável x. O nosso segundo exemplo que a gente vai ver aqui
é o exemplo daquela função do cosseno, tá? Só que agora eu vou usar, vou montar o sistema linear, tá? Embora não seja a forma mais adequada. O sistema linear, a matriz sempre vai ter essa cara, tá? Ou seja, diagonal toda 1, a diagonal, a secundária aqui, né? Colada na diagonal principal, abaixo da diagonal principal, também igual a 1. Aí eu vou ter os meus coeficientes e preciso só montar os coeficientes aqui da expressão, segundo as fórmulas que a gente obteve, né? Os delta zeros a gente já calculou, né? Não, vamos calcular agora, os delta 0, delta 1, delta 2 e delta 3. Calculei cada um dos valores, substituo os valores da função e eu montei então o meu sistema, tá? Montando o meu sistema, resolvo ele e encontro as soluções correspondentes. Esse D0 que eu escolhi aqui, em vez de escolher um 0, né? Por que eu escolhi esse D0? Eu escolhi esse D0 para que ele resultasse em A00 igual a 0. Eu fiz isso só para coincidir com um polinômio que a gente encontrou no exemplo anterior, tá? Normalmente você põe 0 ou algum outro valor e utiliza o valor que você quiser, tá bom? Obtive o D1. Bom, o que muda é só essa passagem, porque o cálculo dos polinômios é iguais, né? Então eu vou ter que aplicar essas equações para k igual a 0, para k igual a 1, desculpa, para k igual a 0, para k igual a 1, para k igual a 2 e para k igual a 3, que é cada um dos polinômios. Eu não escrevi aqui, só escrevi os resultados, né? E agora eu vou construir os polinômios interpoladores para cada um deles, né? Então, bk0, a minha mudança de variável, lembra que nesse caso aqui a minha mudança de variável vai ser dada por t menos menos 1 dividido pelo delta 0. O delta 0 está aqui, que é 0,19. Então, por isso que aparece aqui a equação, ó, o coeficiente, multiplicado por x menos menos 1 da x mais 1, dividido por 0,19 ao quadrado, que é a mudança de variável. Aqui são os coeficientes que eu obtive, né? Observe que o BK0 deu 0, né? Aqui, ó, o B00 deu 0, tá? Então, a constante deu 0. O B01 e o B02 deram esses valores, tá? Bem, a mesma coisa eu faço para o segundo polinômio, terceiro polinômio, quarto polinômio, só que aí são mudanças de variáveis diferentes, já que os valores a serem utilizados são diferentes, tá? Se você fizer essas contas aqui e reescrever as equações, você obtém exatamente a mesma spline que a gente obteve lá naquele outro caso, tá? Então, o cálculo se tornou um pouco mais fácil. A ideia sempre é essa, eu quero reduzir as dimensões. Então, esse é o esquema prático, é o que normalmente é usado quando a gente está fazendo uma spline de ordem 2.